Heterodoxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofia da Ciência com o tema O Senso Comum e a Ciência. No capítulo O Senso Comum e a Ciência, Rubem Alves aborda a relação entre o senso comum e a ciência, destacando que a ciência é uma ampliação do senso comum. Alves argumenta que o senso comum é essencialmente o conhecimento não científico, muitas vezes menosprezado pelos cientistas, porém crucial para a evolução do pensamento científico. Ele enfatiza que tanto o senso comum quanto a ciência surgem da necessidade humana de compreender o mundo. Além disso, Alves ressalta que tanto o senso comum quanto a ciência compartilham a característica de focarem em problemas específicos para encontrar soluções. O texto sugere uma visão integrada dessas duas formas de conhecimento, enfatizando que ambas têm mais semelhanças do que diferenças e que ambas são fundamentais para a compreensão e progresso da humanidade. Em busca de ordem. Não obstante as diferenças que separam o senso comum da ciência, ambos estão em busca de ordem. Entretanto, é inegável que o senso comum e a ciência oferecem visões de ordem bastante distintas entre si. Qual a diferença entre o senso comum e a ciência? Eles procuram compreender a realidade de maneiras distintas. Além disso, não é incorreto afirmar que buscam aspectos diversos da realidade. Portanto, o critério demarcador com que a ciência contempla a realidade de forma objetiva não é válido. John Dewey expressa: temos de reconhecer que a consciência ordinária do ser humano comum é uma criatura de desejos e não de estudo intelectual, investigação e especulação. O ser humano vive num mundo de sonhos antes que de fatos. E um mundo de sonhos organizado em torno de desejos, cujo sucesso ou frustração constitui sua própria essência. O mundo humano se organiza em torno de desejos. Portanto, é do desejo que surgem a música, a literatura, a pintura, a religião, a ciência e tudo aquilo que poderia ser denominado criatividade. Visto que o desejo não pode ser erradicado e é central na ordem de nossa experiência cotidiana, como a ciência pode ser objetiva? Definitivamente, o que separa a ciência do senso comum não é a objetividade. Então, o que distingue a ciência do senso comum? A resposta para essa pergunta não é algo fácil de dar. Os cientistas afirmam que os esquemas do senso comum são absurdos, enquanto os esquemas científicos são lógicos. Ouso discordar. O que parece mais absurdo não é o senso comum, e sim a ciência. Lembro as seguintes palavras de Karl Marx: é um paradoxo que a Terra se mova ao redor do Sol e que a água seja constituída de dois gases altamente inflamáveis. A verdade científica é sempre um paradoxo se julgada pela experiência cotidiana, que apenas capta a aparência efêmera das coisas. Portanto, não se verifica a alegação dos cientistas de que o discurso deles é mais lógico do que o do senso comum. Outra alegação dos defensores da ciência é que a ciência busca os fatos. Pelo menos este era o lema do positivismo. Será que é isso mesmo? D.H. Mead diz outra coisa. A investigação científica não termina com seus dados. Ela se inicia com eles. O produto final da ciência é uma teoria ou hipótese de trabalho, e não os chamados fatos. Na verdade, os fatos servem apenas para confirmar ou negar as teorias elaboradas pela ciência. Portanto, o empirismo não é a gênese da ciência como muitos afirmam. A gênese da ciência é algo bem próxima da gênese do senso comum, como aponta L. L. White. O místico crê num Deus desconhecido. O pensador e o cientista creem numa ordem desconhecida. É difícil dizer qual deles sobrepuja o outro em sua devoção não racional. Descobrimos que a ciência busca o invisível e as teorias são enunciados sobre esse invisível. Então, como falar sobre o que não se viu? Para isso, os cientistas utilizam modelos, que são construções da imaginação e que servem para representar a realidade. Nas palavras de Rubem Alves,
A ciência não nos oferece cópias do real. Ela nos dá apenas modelos hipotéticos e provisórios. Mas o que é um modelo? Um modelo é algo que nos oferece uma réplica do original. O problema é que a ciência não conhece esse original. Assim, na ciência, os modelos não são réplicas do original. Vejamos o que Mary Hesse diz a respeito desse problema. Sob a luz da física moderna, não se pode mais considerar a ciência como uma descrição literal do que existe na natureza, como se admitia em séculos passados. Teorias científicas descrevem a natureza em termos de analogias retiradas de tipos familiares de experiência. Se os modelos que a ciência utiliza não são réplicas fiéis do original, então como é possível para essa ciência dizer se suas teorias são verdadeiras? Ela não pode. Assim, afirma o grande epistemólogo Karl Popper. A ciência não é um sistema de declarações certas e bem estabelecidas. Tampouco um sistema que avança para um estado final. Nossa ciência não é conhecimento, episteme. Ela nunca pode pretender haver atingido a verdade, nem mesmo um substituto para ela, como a probabilidade. Relendo esses dois pensamentos, Mary B. Hesse e Karl Popper, podemos apontar as conclusões a que se chega neste item. O cientista não investiga qualquer coisa, mas somente aquilo que lhe interessa, que normalmente é um problema. Ele já domina, intelectualmente, conhece uma experiência familiar que imagina ser análoga à estrutura do problema. Porém, nesse caminho, não existe segurança. Na verdade, o cientista aposta na sua intuição. A busca pelo conhecimento não é exclusiva dos cientistas, mas de todas as pessoas. Portanto, passarei a usar o pronome da primeira pessoa do plural para referir-me a todos os seres humanos. A única coisa que conhecemos, como vimos no esquema acima, são os modelos. Nós os conhecemos não porque sejam cópias vistas, mas porque são entidades construídas intelectualmente por nós mesmos. Na verdade, só conhecemos aquilo que construímos mentalmente, como diz Giambattista Vico. Podemos conhecer objetos de qualquer tipo, somente na medida em que somos capazes de produzi-los. É óbvio que, ao referir-se à construção de um objeto, Vico não estava pensando somente na construção real da coisa, por processos técnicos. Kepler, por exemplo, não construiu o sistema solar, nem Vesalius construiu o corpo humano. Ambos, entretanto, produziram intelectualmente os seus objetos de conhecimento. Agora podemos responder: o que são modelos para a ciência? São construções intelectuais, palpites, apostas baseadas na crença de que existe uma relação de analogia entre o que conhecemos e o que desejamos conhecer. Voltamos ao problema da verdade científica. Se o que a ciência diz não é verdade, que é que nos leva a aceitar certas declarações da ciência? E sob que condições concluímos que elas devam ser rejeitadas? Rubem Alves diz que aqui descobrimos, uma vez mais, a solidariedade da ciência com o senso comum. E isso porque o senso comum se articula, em grande medida, em torno das propriedades funcionais do conhecimento. Acreditamos no discurso científico porque ele nos é útil. Nas palavras de Rubem Alves, muito do nosso conhecimento tem o caráter de ferramenta. Tal tipo de conhecimento pode ser denominado receita. O que é uma receita? É uma série de instruções sobre coisas a serem feitas, caso se deseje obter determinado resultado. É o conhecimento usado como ferramenta, instrumento para a ação. Quando uma receita é verdadeira, quando ela funciona bem, isto é, quando resolve o problema. Enquanto uma teoria funciona de forma adequada, os cientistas não têm por que questioná-la. Mas quando deixa de cumprir o prometido ou só cumpre parte de suas promessas, ela é abandonada e outra teoria mais eficaz é criada. Um exemplo claro disso é o sistema ptolomaico. Durante séculos, o sistema ptolomaico foi aceito porque era adequado para resolver os problemas cotidianos que se apresentavam aos seres humanos, conforme Thomas Kuhn. Nenhum outro sistema antigo foi tão bom. Em relação às estrelas, a astronomia ptolomaica é ainda hoje
tão largamente usada como aproximação. Em relação aos planetas, as predições de Ptolomeu eram tão boas quanto as de Copérnico. Mas, para uma teoria científica, ser admiravelmente bem-sucedida não é a mesma coisa que ser completamente bem-sucedida. Uma teoria científica tem sempre a pretensão de oferecer uma receita universalmente válida, válida para todos os casos. É isso que Kuhn quer dizer com ser admiravelmente bem-sucedida não é a mesma coisa que ser completamente bem-sucedida. Essa exigência de universalidade tem a ver com a exigência de ordem, de que já falamos. Leis que funcionam aqui e não funcionam ali não são leis, e um universo que se comporta de uma forma em certos momentos e de outra forma em outros não é um cosmo. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!